Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje vamos ter mais uma aula de história. Estão prontos? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram na página 173, da apostila 2. Hoje vamos começar o módulo 8, né? O título do módulo é Baixa Idade Média, uma Europa diferente, né? Então, Baixa Idade Média é aquele período, né, de transição que eu já falei para vocês, né, que a gente está enxergando várias mudanças. E não à toa o título traz, né, essa informação. Né, uma Europa diferente, né, ou seja, passou por mudanças. Para iniciar esse módulo, nós vamos realizar uma atividade, ok? Para ver como que está a percepção e o conhecimento de vocês. Bom, abriram na página 173? Ok. Para responder as questões a seguir, observe as imagens das páginas 173 e 174, que são essas imagens aqui ao lado. Né? Bom, na fotografia, né, aqui de cima, nós temos então, inclusive uma fotografia recente de Carcassonne, que é uma cidade medieval francesa preservada até os dias atuais. Né? Pessoal, a Unesco, um órgão da ONU, né, que existe para educação, ciência e cultura, reconhece essa cidade, né, como sendo um patrimônio mundial da humanidade. Ok? Então, essa primeira cidade, né, Carcassonne, é uma cidade medieval francesa, ela é considerada um patrimônio mundial da humanidade. Já na segunda imagem temos uma ilustração de uma cidade belga, né, que não é identificada qual cidade, né, que é. É uma imagem do século XV, certo? Bom, pessoal, então vamos para a continuidade da atividade. Você já pensou nisso? Né? A Unesco reconhece a cidade de Carcassonne, na França, como um patrimônio mundial. Pessoal, por que uma cidade francesa seria importante para todo o mundo? Nesse caso, gente, essa cidade tem elementos que podem interessar a toda a humanidade, como a possibilidade de conhecer alguns elementos originais de uma cidade medieval. As cidades consideradas Patrimônio Mundial pela Unesco preservam a memória de um lugar e das pessoas de determinado período. Ok? Vamos para a segunda pergunta. Existe relação entre essa classificação da Unesco e o que você estudou no sexto ano sobre as pesquisas históricas? Né? O que vocês acham, pessoal? Existe uma relação? Sim, né? Existe uma relação. Essa é uma preservação de uma fonte histórica, né? As chamadas fontes materiais da história humana, que vocês viram no sexto ano. Lembrem-se, pessoal, que as fontes históricas são extremamente importantes para conhecermos o passado, ok? Terceira pergunta. Essas imagens têm como tema a Europa medieval. Você as identifica com as características do feudalismo que você já estudou? Aponte semelhanças e diferenças. Pessoal, vamos começar pelas diferenças. Né? Com diferença, podemos apontar um mundo ruralizado, né? Enquanto nessas imagens vocês podem ver as cidades, que em vez de nobres, clero e servos, possuem pessoas, né? Não existem só essas três categorias, existem outras ocupações diferentes, ok? Fazendo diversas atividades artesanais, no que parecem ser, pela imagem, né? Oficinas, certo? Como semelhança, podemos apontar as muralhas dos castelos medievais. Concordam? São semelhanças. Bom, última pergunta para começar a aula. As imagens apresentam uma paisagem diferente das que você estudou sobre a Europa feudal.
O que teria provocado essas mudanças? Quais são as hipóteses? Bom, pessoal, nesse caso, essas mudanças são consequências de vários fatores. Por exemplo, das cruzadas, né? Das mudanças demográficas na Europa, ou seja, o aumento populacional, e das novas técnicas agrícolas, que possibilitaram ainda mais o aumento da população. Tá bom? Então, são vários fatores que levam a essas transformações, que nós fomos vendo ao longo das últimas aulas. Ok? Galera, nos módulos anteriores, né, vocês estudaram as diversas mudanças pelas quais a Europa passou a partir do século X. Novas tecnologias e equipamentos agrícolas aumentaram a produção, permitindo que os produtos que sobravam, né, pudessem ser trocados ou comercializados. Mais bem alimentada, a população cresceu, aumentou, certo? As cruzadas, pessoal, né, como vocês podem ver aqui, ela também foi um fator muito importante. Né? As cruzadas, elas provocaram vários impactos no modo de viver dos europeus. Um deles, né, um dos mais importantes, foi a liberação do mar Mediterrâneo para o comércio. Outro impacto, pessoal, né, foi, né, o retorno dos cruzados, ou seja, daqueles que iam para as cruzadas, eles retornavam com uma mentalidade diferente da que tinham quando partiram. Né? Não era mais possível para boa parte deles retomar a vida limitada, né, que o feudo proporcionava, depois do que eles conheceram além da Europa rural. Né? Eles entenderam que existia muitas possibilidades. O nobre, que não era primogênito, ou seja, que não era o primeiro filho, né, ou que não tinha herança, já não aceitava mais viver sob a tutela do irmão mais velho, né, em um castelo que não era propriedade dele. Viver sob ordem dos irmãos, ok? O servo, por sua vez, ele não queria mais o dia a dia de trabalho pesado, além de ser um trabalho pesado com poucas compensações, né? Os ex-combatentes das cruzadas sabiam que aquela maneira de viver já não era a única possível e que outras formas de organização, né, eram possíveis e garantiam opções aos indivíduos e ofereciam uma vida muito mais movimentada, variada e mais farta. Né? Parte desses cruzados decidiu iniciar novas atividades, comercializando então a produção de excedentes. O que sobrava eles comercializavam, né, dos feudos, ou oferecendo mercadorias e bens que eram escassos, que faltavam na Europa feudal. Muitos deles usavam, né, algum bem que eles tinham, né, para comprar artigos que eram distribuídos principalmente por mercadores italianos, né, na região do Mar Mediterrâneo. Quais tipos de produtos que faltavam na Europa que o pessoal começou a comprar dos mercadores para distribuir? Né? Hoje, pensando nos dias de hoje, você fala, poxa, coisa simples, né? Mas faltava nos feudos. E isso, quando você tem um produto que falta, lógico que o pessoal vai se interessar bastante. Né? E o preço vai ser interessante. Por exemplo, temperos, né? Comidas, vestimentas, calçados, né? Eram produtos que eram comercializados. Né? Mas percebam, os temperos, por exemplo, tinham um valor muito interessante na época. Né? Depois, eles vendiam esses produtos em diferentes regiões da Europa. Então, compravam na região do Mediterrâneo dos italianos e revendiam para outras regiões da Europa feudal. Nessa imagem aqui, pessoal, que vocês podem ver no slide, né, é uma miniatura de um manuscrito do século XV, representando as diversas ocupações em uma cidade medieval italiana. Né? Então, na Itália, a gente vai ter uma intensidade muito maior, né, de comércio. Galera, dessa forma, a Europa rural passou a ser percorrida por um grande número de pequenos negociantes, os chamados, né, um nome esquisito para vocês, né? Os bufarinheiros. Né? Quem eram os bufarinheiros?
Eram comerciantes que negociavam objetos de pequeno valor, né? Também eram considerados mascates, ambulantes, né? Que se tornaram fornecedores frequentes da população dos feudos. Os habitantes dos feudos se habituaram, né, de tal forma a obter produtos por meio dos negociantes. E o comércio logo se tornou uma atividade econômica significativa na Europa. Embora a produção agrícola continuasse a ser a atividade mais importante e que envolvia a maior parte da população, cada vez mais pessoas se dedicavam às práticas comerciais. Iniciava-se, né, então, um longo processo que duraria séculos, conhecido como Renascimento Comercial. A liberação dos portos do mar Mediterrâneo abriu novas possibilidades de comércio, né, a quem se interessava, então, para se dedicar a essa atividade. Na imagem ao lado, né, são mercadores de vinho na Idade Média. Né? Podem ver aqui os comerciantes dessa região, né, com embarcações e tudo mais. Tá bom? O movimento comercial crescente estimulou uma reorganização do espaço na Europa toda. Né? Os comerciantes, em número cada vez maior, não viviam nos feudos. Eles abrigavam-se em antigas cidades, né, decadentes desde que a Europa se ruralizou com o feudalismo, certo? Ou fizeram surgir novos núcleos urbanos a partir dos seus agrupamentos, né, próximos a feudos populosos ou a estradas importantes para a circulação comercial. As cidades passaram a ganhar um novo impulso e ao longo do tempo foram conquistando autonomia, ou seja, liberdade, ok? Ficando menos dependentes dos senhores feudais. Chamamos esse processo de renascimento urbano, ok? É uma consequência, então, do crescimento do comércio, certo? O termo renascimento, utilizado para descrever o processo de crescimento comercial e urbano vivido pela Europa a partir da Baixa Idade Média, é contestado por historiadores como o grande especialista, né, na Idade Média, Jacques Le Goff. Para ele, no que diz respeito às cidades, o termo é inadequado, especialmente porque passa a ideia de que algo que existia antes voltava a ocorrer da mesma forma. Ele destaca que as cidades desse período são muito, mas muito diferentes das que existiam no período da Antiguidade. Quanto ao renascimento comercial, ele passa a ideia de que o comércio tinha desaparecido por completo. Na verdade, durante a Idade Média, ele diminuiu significativamente, né, na maior parte da Europa. Mas a gente já viu que ele não tinha desaparecido, né, devido sobretudo às características de autossuficiência dos feudos. Mas em nenhum momento nós vimos que o comércio desapareceu totalmente, ok? Ele acontecia, mas com uma frequência muito menor. E essa parte é muito interessante, pessoal. Existiam cidades na antiguidade, existiam, né? E passaram a ser importantes novamente no fim da Idade Média. Só que elas tinham características muito diferentes, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Na aula de hoje, nós compreendemos, né, os fatores que estimularam o chamado renascimento comercial e urbano. Na nossa próxima aula, iremos aprender sobre as mudanças na organização social durante a Baixa Idade Média. Então, como estava a sociedade no meio de tantas mudanças, né? Isso veremos na próxima aula, ok? Bom, espero que tenham gostado da aula de hoje. Ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas, ok? Pessoal, bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades propostas semanalmente, muito importante para fixar o que nós aprendemos ao longo da aula. Um abraço a todos, uma boa semana.